o, o Danilo, né, mencionou ontem a respeito da tecnologia e o quanto que a tecnologia ela pode ser aproveitada, como também ela pode ser uma das importantes ferramentas para a atração de investimentos. Consequentemente, isso vai acabar contribuindo para a determinação de hierarquias dentro da rede urbana, se a gente pegar, né, um determinado recorte espacial. Então, a partir disso, eu consegui encontrar esse documentário desse canal, que ele vai demonstrar, né, o quanto que a tecnologia ela está sendo importante para a estruturação do planejamento urbano, né, e consequentemente de toda, vai afetando toda a rede urbana de várias cidades na China. Né? Só lembrando que a China, depois, é, ela se tornou, o Partido Comunista Chinês tomou o poder em 1950, né, através do Mao Tse Tung, que passou, então, a estabelecer uma série de reformas, né, naqueles territórios. Né. A China, é importante destacar que ela possui uma estrutura de Estado milenar, né? Lá desde 1500 anos atrás já existia concurso público, ou seja, o Estado chinês sempre foi algo, né, que esteve estritamente relacionado com a própria construção da sociedade chinesa. Né? Então, nós temos aí em 1950, né, quando o Partido Comunista Chinês ele toma o poder, né, o Mao Tse Tung passa, então, a exercer uma série de reformas importantes, né, ele passa, então, por uma outra dinâmica econômica e política totalmente diferente do que foi feito na União Soviética, né, até então, naquele momento, e depois, lá em 1970 em 1979, através do Deng Xiaoping, ele passa, então, a fazer um outro tipo de reforma, ou seja, ele passou a abrir a economia chinesa para os investimentos de diversos países capitalistas, né, principalmente de empresas norte-americanas, alemãs, japonesas, que, em virtude da oferta de uma mão de obra, né, barata naquele momento, essas empresas então passaram a ser atraídas para o território chinês, ou seja, atingindo o objetivo naquele momento do Partido Comunista. Mas o que diverge, né, o que aconteceu na China, do que aconteceu no Brasil, por exemplo, nos anos 90, que a gente abriu nossa economia, os chineses eles passaram, então, a copiar toda aquela tecnologia das empresas americanas, alemãs e japonesas, né? Chegou nos anos 90, né, já com uma estrutura de mercado muito forte, né, e também passando ali a fazer várias experiências, né, com relação a tecnologias, né, com um melhoramento muito intenso, né, da ligação entre o que era produzido intelectualmente nas universidades com o que era aplicado no ramo industrial, né, principalmente com esse viés de alta tecnologia. Então, né, nos anos 2000, o Estado chinês ele passa, então, a lançar, né, de forma muito efetiva e intensa, né, várias estatais chinesas, principalmente voltadas para o ramo das tecnologias. Né, e isso vai aumentando, né, conforme os anos 2000 e chega, né, nesse patamar que hoje é a China. E, consequentemente, que toda essa transformação ela parte, então, ela tem como um ponto fundante, né, todo o espaço urbano chinês que passa por uma intensa transformação, né, principalmente a partir
dos anos 2000, né? Só lembrando que a China era um país, né, estritamente agrário, ou seja, grande parte da população chinesa morava, né, no campo e vivia, né, de forma muito rudimentar, mas a partir, né, de toda essa estruturação política que começou a ser construída, né, de forma mais intensa com Deng Xiaoping lá em 79, então passa-se então a criar uma nova estrutura, uma nova rede urbana na China, né? E o que hoje, o que é o carro-chefe dessa nova estrutura chinesa é justamente esse intenso investimento em tecnologia. Então, se a gente pensar, né, e lembrar daquela aula, né, sobre o Marx, né, que ele vai falar que quanto mais o capitalismo, né, e uma indústria, ela vai se desenvolvendo, vai aumentando o número, né, de máquinas em detrimento da mão de obra humana, a China ela vai fazendo então esses acertos, esses investimentos em tecnologias para criar cada vez mais ramos, cada vez mais segmentos que possibilitem então essa mão de obra que vai saindo de um setor, ela vai caminhando para outro. Né? A China hoje, ela ainda possui um, em torno, se eu não me engano, de 50 milhões ainda de pessoas que vivem de forma muito rudimentar, né, no campo, e o governo, o Estado chinês, ele vai, então, de uma forma planejada, né, tentando fazer esses acertos, né, mas não de forma abrupta sobre esses 50 milhões de pessoas. Né, então, é tudo muito planejado. E esse documentário que eu vou passar para vocês, ele vai exatamente ao encontro, né, de tudo isso que a gente discutiu nas duas últimas aulas, né, a respeito da estruturação da rede urbana, os fatores preponderantes, né, toda a ligação dos fluxos, né, que existem, os pontos, os nós, né, que são importantes, né, e também aproveitando também aquelas discussões a respeito, né, da, da teoria, né, das localidades espaciais, da aula também de geografia econômica. Então, vamos lá. Eu vim para a China em busca de ideias para o futuro. A minha primeira impressão é de que o país virou um grande laboratório de experimentação. Tudo se transformou completamente nos últimos 15 anos. E tecnologia e inovação tiveram um papel fundamental para isso. Antes da tecnologia, planejar uma cidade era uma tarefa bem mais... Carros eram só carros, pessoas andavam pelas ruas de forma desconectada e governo era só governo. Hoje, a gente chegou numa encruzilhada por causa do avanço tecnológico.
Não é mais possível projetar uma cidade sem levar em consideração a camada do digital. A China é o país que mais tem enfrentado o dilema de utilizar a tecnologia no planejamento urbano. O país tem tomado várias decisões para integrar infraestrutura com serviços públicos e administração das cidades. Então, vocês viram isso, né, que ele colocou, né, a respeito dessa integração, né, de tecnologia, né, serviços e a parte, né, do planejamento do Estado, né? Então, ou seja, a partir, né, de toda essa visão das redes, né, dos pontos, os nós, né, aonde se estabelecem os fluxos, né, o quanto, né, que a existência de determinados atributos espaciais no solo urbano, ele pode atrair, né, tanto pessoas, né, quanto investimentos, né? A China hoje é um dos grandes exemplos, né, que realiza de forma muito eficiente, né, toda essa estrutura e planejamento das cidades, né, visando exatamente isso, esse aumento do poder de atração, né, exatamente da forma com que o Rafestan ele trabalha com a questão, com o conceito de rede urbana, ou seja, trazendo a discussão do poder, ou seja, esse poder, né, que você estabelece dentro da hierarquia de uma determinada. Deixa eu voltar aqui. Dentro da hierarquia, né, de uma determinada rede urbana, você, através desses atributos espaciais, você aumenta o quê? Você aumenta a sua área de influência, né? Que é exatamente isso que o Estado chinês, ao planejar cada uma dessas ações, ele acaba realizando de forma muito eficiente. E isso acaba o quê? Isso acaba atraindo cada vez mais investimentos, né? Isso facilita o quê? Isso acaba resultando em o quê? No processo, né, de reprodução do capital, né, consequentemente o processo de acumulação de capital e, né, nesse caso, você continua o processo intenso de produção do espaço urbano, né? Então, vocês vão ver ao longo, né, desse vídeo, né, vários elementos que remetem a isso, né, a planejamento, a essa visão dessa conexão entre os pontos, né? Então, isso vai ficar muito claro aqui nesse vídeo. Usar tecnologia nessas circunstâncias leva a grandes responsabilidades. É preciso que as escolhas sejam feitas de forma a gerar benefícios, proteger, inclusive, direitos dos cidadãos e que o espaço urbano seja cada vez mais amigável para a vida humana. A gente está aqui no Centro de Planejamento Urbano da cidade de Pequim. Como dá para ver, é uma cidade totalmente planejada, que começa lá na Cidade Proibida, que está lá no centro, e a partir de lá tem 6 anéis, que são rodovias que cercam o perímetro urbano de toda a cidade. Então, vocês viram, né, a questão do planejamento, né? Ou seja, esses anéis, né, que o cara mencionou, ou seja, nos dá exatamente essa dimensão, né, do processo de integração entre os vários pontos da cidade, ou seja, esses pontos de circulação de mercadorias, de pessoas e principalmente, né, se a gente considerar esse viés tecnológico, esse processo
né, desse fluxo de informações, ou seja, tudo é muito ágil, tudo é muito planejado, justamente a partir dessa perspectiva da rede urbana, ou seja, de vários pontos, todos eles conectados, né, e principalmente a partir de uma determinada hierarquia, ou seja, de uma rede de conexão que se dá a partir de várias relações de poder através do quê? Através desse poder de atração. Esse tipo de planejamento não vem de hoje. A primeira vez que a cidade de Beijing foi planejada foi ali por volta do ano 1200, quando já se construiu aquele meio da cidade da forma como ele é, até muito parecido como é hoje. E a partir daí, a cidade está se expandindo cada vez mais e já está pensando no que vai acontecer daqui a 1000 anos. É claro que Pequim também tem seus problemas. Tanto o planejamento não evita que a cidade enfrente questões como poluição e também transporte urbano e moradia, que cada vez são mais difíceis de lidar, especialmente com tanta gente vivendo junto. Para lidar com os desafios do transporte urbano, Pequim está usando soluções relacionadas à chamada internet das coisas. O que é isso? É quando você conecta equipamentos urbanos à internet, permitindo que eles troquem informação. No caso de Pequim, o plano é usar esse tipo de medida e tecnologia para conectar os ônibus da cidade. Então, os ônibus podem medir até a distância em que eles trafegam, para ter mais eficiência. E mais do que isso, se ele está passando num ponto e não tem ninguém para pegar o ônibus naquele momento, ele simplesmente pode continuar em frente, porque ele sabe, pelo celular das pessoas, que ali não tem nenhum passageiro esperando por ele. Então, é esse tipo de medida que pode dar mais inteligência para o transporte público, transformando a cidade, na medida em que a gente planeja, em cidades mais eficientes. Algumas empresas têm usado também tecnologia e inteligência artificial para diminuir o número de acidentes com caminhões e ônibus nas estradas. Mr. Wang, can you please tell us what is Road Defend and how is the company structured at the moment and its products? We are focused on the traffic safety. We use some AI technology and the big data technology to solve the traffic accident problem. We make the traffic more safety right now. How does it work exactly? You can monitor how, for instance, a driver responds to the road, and if the driver is tired. You use AI for that too, right? Yes, we use some AI technology. We use two cameras watching the driver. When we use the AI technology to find the driver is fatigued or he have some bad habit, we could give some warnings directly to the driver, and also we could transmit all his behaviors to our platform. We could trigger the manager to give them a phone call, ask the driver to stop, have some rest. So according to this kind of method, we could reduce the accident. You probably work with bus drivers that transport a lot of people, right? So this is important, but also trucks. Commercial vehicles, Right. Because in commercial part, all those drivers need some management. It formed like a company or a fleet or a logistic company. We do not control or manage some passenger cars. So with a small device in the vehicle, you can have access to the technology. All you need to have is like a small device, right? A CPU with a CMOS sensor, a camera sensor. And also, if you want to form a whole system, you may also need some 4G or 3G transport
modules. You're already operating in Brazil, right? Yeah, definitely it's just the start. Just the beginning. That's that. Because the Brazil have maybe over 5 million trucks. Right. In Brazil. That's right. Yeah, that's a lot. We just have 5,000. Vocês conseguiram entender, pessoal, essa relação aí entre você melhorar a questão, né, da diminuição dos acidentes, com isso que a gente discutiu a respeito da dinâmica da rede urbana? Sim, deu para entender. Eu não consegui entender. Deu para entender sim, professor. Ah, sim. Ou seja, então, o real, né, objetivo de você melhorar essa questão, né, da diminuição dos acidentes, né, de você melhorar esse tráfego, né, de caminhões, né, que é muito intenso ainda, né, em algumas dessas cidades chinesas, é justamente de você o quê? De você acabar facilitando esse fluxo de mercadorias e de pessoas, ou seja, esse fluxo, né, para você o quê? Para você melhorar e para você intensificar as diversas relações de produção entre cada um desses nós que estão postos, né, nas diversas cidades chinesas e dentro, né, dessa estrutura dessa rede urbana, né? Daí ele faz, né, o comparativo, né, com a quantidade, né, de caminhões que existe aqui no Brasil, né, e esse sério problema que a gente tem a respeito, né, dos engavetamentos, dos acidentes e tudo, ou seja, isso é um fator, né, essa questão do grande fluxo de veículos numa mesma via, isso acaba o quê? Acaba dificultando esse tráfego, né, de pessoas, de mercadorias, e isso pode ser um dos fatores limitantes, né, para a própria atração de investimentos para uma determinada parte do espaço urbano, ou seja, se você melhora essa questão da circulação de mercadorias, isso acaba facilitando também esse processo de atração de investimentos, né? E, consequentemente, isso vai o quê? Isso vai aumentar essa atração de pessoas, atração, e você vai aumentar a dinamicidade econômica destes espaços, né? Aumentando o seu poder de atração. Professor, posso fazer uma pergunta? Pode falar. Então, a gente consegue ver muito bem isso no Brasil, né? Não que seja muito bom, né? Mas a parte do Centro-Sul, que é assim mais desenvolvida, essa parte de rodovias, né? Que tem um fluxo maior, tem mais investimento. E na parte norte, nordeste, que tem essa parte das rodovias mais precarizada, não tem tanto essa parte da mobilidade urbana, não tem tanto investimento, indústria e tal, como tem nessa parte do Centro-Sul. Seria nessa relação também? Isso, exatamente isso, Lívia. É exatamente isso. Ou seja, infelizmente, acaba faltando, né? Acaba faltando para o Estado brasileiro, né, que gere boa parte, né, dos recursos e dos investimentos, né, justamente você potencializar, né, essas diferentes estruturas do transporte aqui no Brasil, né? E o que a gente observa, se a gente pegar os dados a respeito dos investimentos do Estado brasileiro desde lá dos anos 50,
se a gente fizer um comparativo, né, os estados, né, do norte e do nordeste, eles foram muito deixados, né, de lado, né, nessa questão da infraestrutura. E um outro problema, né, que a gente acaba encontrando aqui nessa região centro-sul que você mencionou, é a questão de você privilegiar somente um determinado segmento dos transportes, que é o que acontece aqui no Brasil, né, com a questão das estradas e o setor automotivo, né? Em compensação, a gente poderia também estar utilizando de forma mais intensa, né, todas as bacias hidrográficas, né, que a gente tem disponível aqui no Brasil, né, principalmente nessa parte, né, do Centro-Sul. Uma outra questão, né, que também foi deixada de lado ao longo dos anos, né, em detrimento da utilização do setor automotivo, são as ferrovias. Né? Num outro vídeo que eu vou passar para vocês logo um pouco mais à frente, vai demonstrar, né, o quanto que a China ela investe nas ferrovias, ou seja, na criação desses trens totalmente sustentáveis, né, que são movidos principalmente a eletricidade, se eu não me engano. Então, isso é algo bastante característico aqui dos países, das cidades da América Latina, ou seja, de você, infelizmente, o Estado acabar privilegiando apenas um segmento, né? E além de privilegiar um determinado segmento, você acaba deixando de lado outras regiões do território nacional totalmente fora dos investimentos em infraestrutura, né? Que é o que a gente encontra aqui no Brasil, mas é exatamente isso que você colocou. 41,000 people died from the accident in Brazil. So sure. It's also a great loss for your country. So I think our technology, our system could solve that problem. Yes. The autonomous driving is a long way. Yeah. You need a lot of changes in the road for the laws. And also the cost of the trucks will rise a lot. Yes. But nowadays, with our technology, it's not very expensive, but we could save a lot of life. So it's the meaning of totally our that. We use our technology, our system, to control the accident rate. We collect a lot of data of different fleet, different drivers. So we could make some mode for the insurance company. They could use our mode to develop some new products, insurance products. It's popular called UBI insurance, user behavior-based insurance. So it may be cheaper than your own insurance. So the customer will benefit from this new kind of insurance product. If I am going to take a bus, I probably would prefer to have a bus with your technology, right? Because yes, maybe. It's much safer, right? Yes. Um dos símbolos da inovação chinesa é o surgimento da chamada revolução do 5G. O que é isso? É a quinta geração de conectividade que chega pelo celular. Através do 5G, vai ser possível se conectar a velocidades muito maiores, chegando a mais de 20 megabits por segundo e com tempo de atraso entre a emissão da mensagem e a recepção muito menor. Isso é importante, por exemplo, para aplicações como carros autônomos. Um carro autônomo não pode se dar ao luxo de ter atraso entre receber um comando e executar aquele comando. A mesma coisa vale para a telemedicina. Se alguém é operado à distância pela internet, precisa ter uma comunicação que é praticamente imediata. Além disso, o 5G vai ter impacto na forma como as cidades são desenhadas. Vai ter muito mais aplicações de cidades inteligentes e ele vira uma infraestrutura sobre a qual é possível inovar ainda mais e de forma mais rápida.
A empresa que representa a revolução do 5G é a Huawei, empresa que inclusive está envolvida numa disputa comercial com os Estados Unidos. Essa empresa surgiu no mercado de eletrônicos na China, literalmente numa barraquinha, e cresceu para se tornar líder na fabricação de equipamentos de tecnologia e telecomunicações. Graças à velocidade e preço com que consegue trabalhar, a Huawei vem ganhando cada vez mais mercados. O resultado disso é que a China hoje lidera a implementação do 5G. O país tem hoje 14 pontos de 5G para cada 10 mil habitantes. O 5G é como se fosse uma corrida e certamente a China é quem largou na frente nela. Só vou adiantar um pouquinho, pessoal. Não é mais possível pensar cidade sem integração com internet e tecnologia. Welcome to College of Design and Innovation at the Tongji University. This university see a totally new scenario, how design can be an engine of innovation. Now the school has a very important project to blur the boundary between the school and the community. Now 40% of our properties, 40% of our space actually located, embedded in, the communities in our neighborhood. Right. So in this way, university become a future community, community become the future university. What do you think is the role of universities in the transformation of cities? From my point of view, university should be the engine of positive social change. And we talk a lot about the university like a Naval Tower. Of course, education, research, and we generate knowledge. If you're state-of-the-art university, it's a part of a job. And we can do all kinds of experiment inside of the university. So in some way, university can act a role as a lighthouse for the society. It needs to indicate what will be the future of this society. This project here we found very interesting because you basically renovate old style construction and you add like another layer on top of it. Yeah, and for instance, urban-rural interaction and healthcare, smarter living, innovative education, and all of these things are big challenges today. And for me, I think that the urbanization in the countryside, actually, they are so important for China's sustainable development. In 2007, I established a project called Design Harvests. For me, it's not the issue of better countryside or better city. You have to put them together. It's just like a Chinese philosophy of yin and yang. Vocês viram, pessoal, né, que é totalmente, né, diferente, né, muitas vezes da concepção ocidental que a gente tem a respeito da relação, né, campo-cidade, né, muitas vezes a gente acaba colocando essas duas dimensões como antagônicas, né, em compensação a própria estrutura, né, do Estado e a própria filosofia chinesa, ela acaba colocando essas duas dimensões espaciais e produtivas, né, de uma forma integrada, ou seja, totalmente diferente da perspectiva ocidental a respeito do campo e cidade, né? Aqui nessa parte do documentário, eles vão mostrar, né, o quanto
que esse projeto que ele vai mencionar, esse projeto ele acaba, né, aproveitando, né, todas as rugosidades, né, utilizando o termo do Milton Santos, as rugosidades, ou seja, aquelas construções, aqueles objetos do passado que foram acumulados ao longo do tempo na China, através desse projeto que foi desenvolvido dentro da universidade, eles passam, então, a dar uma nova funcionalidade para esses sistemas de objeto, para essas rugosidades que estão presentes no espaço urbano chinês. Né? Vocês viram que ele mencionou que essa universidade ela possui 40%, ela possui 40%, né, pelo que eu entendi, de pontos, né, em toda a comunidade nessa cidade onde a universidade está instalada. Justamente para o quê? Para você acabar captando as demandas daquela comunidade e, através disso, você faz o quê? Você aprofunda o estudo e gera, então, as soluções para aquelas demandas daquelas comunidades, ou seja, uma integração muito forte entre a sociedade e entre o que a universidade produz. Né? Muitas vezes, infelizmente, é totalmente o oposto que a gente encontra, né, numa determinada parte das universidades brasileiras, ou seja, aquilo que é produzido na universidade só fica restrito ao meio acadêmico, não tem essa ligação estreita com a sociedade. Né? Nisso, as universidades do Brasil elas têm que avançar muito, mas para elas avançarem é necessário existir um planejamento do Estado que vai dar esse fortalecimento nessa junção sociedade e universidade. E, logicamente, a partir do momento em que você estabelece esses pontos, que a gente também pode colocar, né, como pontos de atração, né, tanto de pessoas quanto de investimentos que estão colocados lá em cada ponto dessas comunidades, isso também é uma parte muito importante nessa estruturação da rede urbana dessas cidades chinesas. So how to promote the interaction and exchange between China, between urban and the rural? That's the key. In China, we have now, I mean, more or less, I mean, 50% of the population basically based on countryside. And there's two ways of thinking. One is to look at it as a if it is a problem, then urbanization actually is the only solution. Why 50% of the population from countryside is a problem? It should be an opportunity of China. It's a uniqueness of China. So, and China definitely can discover or adapt a brand new approach towards sustainability. So basically, that's our mindset. So Kharja, we systemically promote the project in the cluster of urban-rural interaction. And actually, this project is one of the example. But difference with the project in architecture and urban planning school, and in this project, we not only design the building, but also we design the content. We design the activity, we design the economies, we design the human interactions. So in this way, and there's a physical part, and then, I mean, the social part, and they combine together to become a whole. This city is named Luoyi Village, and it is a very small village, and it is the very, very southern of China. And we all know that it is very hot, and but the scenery there is very beautiful, fantastic. But yeah, for this village is that they have the scenery, and they have also many historical buildings and people, great men there. But the main problem is many tourists, not only the Chinese tourists, also the people from foreign countries, they just stay here like the 2 hours. So they can't, you know, we want them to stay longer. So in that way, we can make them purchase or, you know,
bring more money to the local villagers. But you know, so after our research, we found that they don't know they're going to stay overnight. So yeah, so our team is going to do that. We're going to build, you know, like the homestay. We're going to redesign the homestay with respecting the original houses, yeah, without destroying them. The precondition to bring them into the smarter or future is don't to ruin their original lifestyle. That's what our you know, the fundamental of our project. We needed to co-create. We needed to ask, what do you really want? That's what we really want to also what I get. Because when we do design or we do some project, we just to design one stakeholder, one group of stakeholder, like for the tourists or for the government. But this time I find we can do the things for also for the local villagers. And they bring we do the silk screening, the workshop. They are very, very willing to join us to do some, you know, very beautiful and fantastic stuff. Então vocês viram, né, esse exemplo, né, dessa integração, né, entre a universidade e as comunidades, e o quanto que você pode potencializar, né, os arranjos, os atributos espaciais, né, de determinados espaços urbanos, né, eles colocaram, então, uma nova funcionalidade, né, para essas rugosidades que estavam estabelecidas naquelas vilas que eles mencionaram aí nesse projeto, né? Isso é algo que a gente vê bastante também em várias cidades, né, turísticas aqui no Brasil, mas muitas vezes isso é feito sem um planejamento, né, a longo prazo, ou sem um planejamento que dê conta, né, de quais são os impactos, né, dessas dinâmicas para a população local, né? Muitas vezes é um turismo muito voraz, né, que tem impactos negativos para essas populações. Isso é muito comum nas cidades turísticas aqui no Brasil, nas cidades históricas turísticas. Agora, né, toda essa estrutura, né, que é elaborada dentro das universidades chinesas, ela tem esse viés, então, de um planejamento a longo prazo, né, visando justamente diminuir o máximo possível esses impactos para essas populações que moram nessas vilas. E como ele mencionou, né, você coloca essa nova funcionalidade para aquele objeto que compõe aquela rugosidade que foi acumulada ao longo do tempo, você, de certa forma, acaba aumentando o poder de atração, né, dentro daquela composição da rede urbana que aquelas vilas estão conectadas. Você, então, aumenta o poder de atração de pessoas, de turistas, porque, né, ao mesmo tempo que você instala lá pousadas, você vai aumentar o tempo de permanência dos turistas naquelas localidades, ou seja, o seu poder de atração. Esse poder de atração, ele acaba refletindo no aumento, na dinamicidade das atividades econômicas, né? E isso está muito claro aí nessa parte do vídeo. Agora, para terminar, eu vou passar para vocês a questão dos transportes. Construir uma economia sustentável com a base de energia. Só um pouquinho, pessoal. Renovável. E o pilar para isso é a energia elétrica e as baterias.
Além disso, o país está apostando no trem-bala para integrar todas as suas regiões. Isso muda tudo e essa China que quer ser verde traz boas lições para o Brasil e para qualquer país que almeja o desenvolvimento. Shenzhen é uma cidade que se desenvolveu muito nos últimos 25 anos. Antes disso, aqui era uma mera vila de pescadores. Tinha pouquíssima gente. E o que aconteceu foi que a China fez uma zona econômica especial, onde ela atraiu investimentos e imigrantes do país inteiro para virem aqui desenvolver a cidade. Foi a primeira cidade que se tornou uma zona especial aqui na China. Então vocês viram, né, que interessante, né, que Shenzhen era apenas uma vila de pescadores, né, e justamente a partir do planejamento, né, que é muito característico do Estado chinês, né, você planeja então criar naquele espaço, né, uma zona econômica que vai atrair vários tipos de investimento, e isso requer o quê? Requer que você materialize uma cidade altamente planejada. Isso, consequentemente, vai aumentar, né, o atrativo, né, para investimentos naquele lugar. Logicamente, que para você dar toda essa fluidez para essa circulação de pessoas, mercadorias, informações, é necessário você ter uma infraestrutura urbana com os equipamentos urbanos que facilitem, então, esse deslocamento. E como ele colocou no começo do vídeo, né, a intenção, né, de você estar expandindo cada vez mais esse trem-bala por entre as cidades chinesas é justamente essa lógica de integração das diversas regiões, ou seja, dentro, né, da estrutura da rede urbana, né, cada cidade possui uma área de influência, né, e a partir dessa conexão entre as diversas regiões, consequentemente, a conexão entre essas diversas cidades, você o quê? Você amplia o raio, né, de influência de cada uma dessas cidades dentro dessa dinâmica da rede urbana, justamente a partir desse fator transporte, que aqui nesse caso é o trem-bala. O crescimento acelerado de Shenzhen levou a problemas, claro. A cidade rapidamente passou a ter 3 milhões de carros. E a aposta que foi feita foi apostar em energia elétrica, carros elétricos, de modo que Shenzhen hoje é a primeira cidade do mundo a ter toda a frota de ônibus 100% elétrica. E olha que eles estão agora incentivando os veículos privados para também se tornarem elétricos, porque a cidade quer ser isso, uma cidade sustentável, renovável, onde o carro elétrico pode ser carregado com fontes de energia vindas de qualquer lugar, inclusive e também energia eólica. Toda essa transformação aconteceu a partir de uma empresa aqui de Shenzhen chamada BYD, Build Your Dreams. É uma empresa que apostou na fabricação de baterias, carros elétricos e hoje se tornou a principal empresa que fabrica qualquer tipo de veículo urbano movido a energia renovável que é capaz de ser armazenada em baterias. Nada melhor do que ter um brasileiro para mostrar um pouquinho de Shenzhen para a gente. Não é, Adalberto? Tudo bem? Tudo bem, Ronaldo. Como é que você está? Tudo ótimo. Para a gente é sempre uma honra poder estar mostrando um pouco dessa transformação que a China fez em relação às energias limpas, às novas tecnologias, né, que surgiu de um sonho
um pesquisador do governo que acreditava que podia fazer uma China crescer baseada na energia limpa, na energia solar, na mobilidade elétrica. Hoje a sustentabilidade ela não é só uma agenda ambiental, ela é uma agenda de eficiência, uma agenda econômica, né? A gente está falando de reduzir custos, ineficiências dentro da sociedade. Sim. E toda vez que você gera transparência nos dados, reduz ineficiência, você está empoderando o consumidor. Verdade. O que a BYD faz em resumo? Que eu sei que a empresa faz muita coisa. Claro, a gente é a maior fabricante de baterias de lítio e de veículos elétricos do mundo hoje, mas a gente começou como uma fabricante de celular, tablet, computador, né, baterias para celulares, depois evoluímos para fabricante de veículos, energia limpa, então painel solar, sistemas de armazenamento de energia, fabricamos trens, né, veículos leves sobre trilhos, quase sempre tentando entregar soluções para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Aqui em Shenzhen, a gente está dando um passeio no VLT, um Skyrail, que é um trem que caminha sobre trilho elevado, elétrico, sem condutor e não faz barulho, é isso, Adalberto? É isso. A gente vê hoje o aumento do congestionamento, a falta de espaço para as grandes infraestruturas urbanas, mas ao mesmo tempo a gente precisa melhorar o transporte público. Então, um sistema como esse, você vê, é um sistema muito confortável, não tem ruído, né? Ele tem uma operação harmoniosa, é muito rápido de ser construído, né? São estruturas pré-moldadas, menos consumo energético, ele é 100% elétrico, mas diferente de um metrô, de uma estrutura ferroviária tradicional, que você tem aqueles fios que alimentam. Ele tem uma bateria. Aqui a gente está falando de um veículo com bateria, que faz recarga rápida, 100% autônomo, tudo movido pelo 5G. E essa conexão, eu imagino que faz você poder ter mais trens com menos intervalo, não é isso? Sim, Porque então, ele é mais inteligente. Com o mesmo número de trens, você consegue fazer mais viagens, Entendi. o que aumenta a capacidade de passageiro hora sentido. Tá. A única maneira de você trazer a pessoa para o transporte público é se você oferecer um transporte rápido, confortável e que seja disponível. Essa composição, por exemplo, ela é movida, hoje aqui, por exemplo, nós temos uma planta solar, né? Você vê isso muito comum na China, grandes sistemas metroviários, você tem de energia limpa, solar, basicamente porque faz sentido do ponto de vista econômico, né? Cada vez mais a gente vai ter que investir em infraestruturas que sejam rápidas de ser feitas, né? Porque se você vai construir uma infraestrutura que vai demorar 10 anos, em 10 anos a cidade mudou. Aí você está construindo uma linha de metrô para aquele lado da cidade. Você vai precisar de outro. E cada vez mais as pessoas demandam essa integração do espaço público, né, com o transporte público. Melhorar a sensação de qualidade de vida, essa sensação de prazer, de ver as pessoas, os contatos diários. Então, hoje a China lidera a revolução numa boa parte dessas tecnologias, investe muito pesado nisso, né? Então, vocês viram, pessoal, nessa questão esse exemplo, né, desse trem movido, né, a eletricidade, né, boa parte dela oriunda, né, de fontes eólicas e até mesmo de energia solar. Então, a gente observa, né, o quanto que essa questão da tecnologia ela é muito bem empregada, né, nas cidades chinesas, justamente para o quê? Para você facilitar esse fluxo, né, que é muito importante para a atração de investimentos, o processo de dinamicidade das atividades econômicas e, consequentemente, esse poder de atração, né, dentro dessa estrutura da rede urbana. Quanto mais você tem esses atributos, né, naquele espaço urbano, mais investimentos você vai conseguir atrair, né? Então, esse vídeo deixou muito claro, né, essa proximidade, né, aproveitando aquele gancho que o Danilo deu para a gente na aula de ontem a respeito da tecnologia a serviço dessa
atração e o papel da tecnologia na estruturação da rede urbana e criação e aprofundamento, né, dessa questão da hierarquia dentro do espaço urbano. Queria saber aí a opinião de vocês a respeito dessa relação que eu fiz, né, com essas cidades chinesas. E também o que é mais importante, né, que a gente tem que ler, tem que buscar entender o que é a China hoje, né? Muitas vezes a gente acaba ficando com aquele preconceito ocidental, né, de que porque na China é uma ditadura, que o pessoal aqui tem mão de obra escrava, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, sendo que, né, os dados, né, da própria da ONU, eles demonstram, né, que a China tirou mais de 800 milhões de pessoas da linha da pobreza nos últimos 40 anos, ou seja, nenhum país do mundo conseguiu fazer isso que a China fez, né? Você tirar toda essa quantidade de pessoas da linha da pobreza, né? E muitas vezes a gente aqui no Ocidente acaba ficando preso a uma perspectiva teórica, né, de você interpretar o que é democracia, o que não é democracia, né, e a gente muitas vezes não consegue compreender a relação muito próxima que o povo chinês tem com a própria dimensão orgânica do Estado chinês, né? Então, muitas vezes a gente acaba caindo em algumas ciladas, né, que são vinculadas principalmente aos interesses do imperialismo norte-americano, né? Então, muitas vezes a gente acaba repetindo algumas narrativas sem ter o pleno conhecimento, né, do que acontece na China, né? Então, é muito importante também que nós, né, enquanto professores, né, de geografia, né, vocês aí que futuramente vão estar, alguns, né, já estão dando aula, né, de quando abordar, né, esse conteúdo da China, ter muito cuidado a respeito das colocações, né, que você acaba colocando a respeito desse país, né? Ou seja, nesse vídeo demonstra de forma muito clara, né, toda essa questão do poder econômico chinês, como que eles foram estruturando essa questão da tecnologia ao longo dos anos, e o quanto que isso, eles colocam uma aplicabilidade para as dinâmicas urbanas, né? Tem um outro vídeo desse mesmo documentário, né, que ele vai apontar toda a preocupação social que tem dentro desse planejamento urbano nas cidades chinesas, né? Então, é isso. Alguém tem alguma observação? Professor, sobre essa variação, né, da gente entender, né, essa parte do governo chinês, eu vi até um meme esses dias que, assim, o pessoal do Ocidente acha muito ruim o governo chinês. Aí tava assim, pessoas chinesas que acham ruim o governo, daí não tinha nem 10% do que acham ruim o governo chinês, né? Então a gente, na realidade deles, aquilo é ótimo, né? E para algumas pessoas aqui no Ocidente, e até pelo estereótipo, né? Isso não, a gente não consegue transpassar esse olhar. É exatamente isso. Esses dias eu estava vendo uma discussão, né, de um geógrafo, né, o Elias Jabbour, falando, né, porque ele é um cara que estuda a China há mais de 20 anos, né? Ele trabalha lá na UERJ e ele tem, assim, um profundo conhecimento né, desse processo de transformação da China. E ele estava, né, numa web com um cientista político, né, e esse cientista político, né, falando, né, porque não tem, a China é uma ditadura,
não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E daí ele simplesmente respondeu, né, que se a gente pegar na perspectiva teórica, né, dos liberais daqui, né, do Ocidente, né, principalmente os liberais americanos, lógico que a China, todo aquele modelo oriental, né, de estruturação do Estado, ele não vai se encaixar nos moldes dessa democracia liberal que nós vemos hoje, né? E daí esse cientista político ele menciona, né? Porque não sei o quê, porque na China não tem liberdade e tal. Aí o Elias também colocou a outra questão, né? Da própria violência que a gente aqui no Ocidente sofre muitas vezes, né? Até mesmo por parte do Estado, né? Quem que diz que o Estado aqui no Ocidente ele não é repressor? Então, muitas vezes, nós aqui no Ocidente tem esse costume de julgar, né, tudo aquilo que acontece no Oriente, principalmente o que acontece, né, com a China, mas a gente acaba não olhando para o próprio umbigo, né? A gente tem, né, boa parte, né, que a gente observa, né, principalmente lá no Rio de Janeiro, uma polícia, né, totalmente estruturada para matar, né, pessoas negras e pobres, né? Ou seja, então, quem diz que a gente aqui no Ocidente não tem um Estado repressor também? Então, né, isso é algo para a gente pensar, né? É muito difícil você tentar encaixar uma sociedade oriental com os moldes da perspectiva liberal burguesa aqui do Ocidente, né? Então, lógico que a China ela tem muitos problemas, mas se a gente pensar, né, que o Partido Comunista Chinês ele tomou o poder em 1950, ou seja, né, não tem nem 100 anos ainda do Partido Comunista no poder, e a gente pensar que nós, né, ocidentais, estamos no modo de produção capitalista, né, há quantos séculos, né, e a gente não consegue sair dessa contradição de riqueza e pobreza, a gente, né, o tempo todo sendo ferrado, então a gente se colocar melhor, numa situação melhor que os chineses, é totalmente contraditório, né? Então, e muitas vezes esse preconceito que é reforçado, né? Principalmente nós temos aí vários partidos da esquerda brasileira que têm uma total ojeriza pela China, ou seja, algo totalmente contraditório, né? E acaba reproduzindo todo esse discurso, essa narrativa do imperialismo americano, né? Isso, é exatamente isso. É exatamente isso, o Paulo, que você colocou. Tem um colega meu aqui, um vizinho, que ele, né, já fez várias viagens, né, por várias partes, né, do mundo. Ele, no começo desse ano, ele foi, se eu não me engano, acho que foi na Tailândia. Ele também comentou isso, né, que essa questão, né, de você comer, que esse estereótipo que a gente tem aqui dos orientais, né, que eles comem inseto e tal, na verdade, muita coisa disso não é verdade, é justamente para você acabar pegando os turistas, né, e a gente acaba aqui criando todo esse estereótipo, né, das sociedades orientais, né. Então, né, vocês como futuros professores, né, de geografia, né, e eu também me policio muito a respeito disso, né, a gente tem que aprofundar cada vez mais o nosso conhecimento a respeito das diversas formações sociais que a gente tem no mundo, justamente para a gente não correr o risco de estar reproduzindo narrativas que possuem um determinado tipo de interesse, né, por trás, né? Se a gente observar, tem um dado que desde 1991 os Estados Unidos já fizeram 41 intervenções militares em diversos países do mundo,
Vejam só, de 91 para cá, os Estados Unidos fizeram 41 intervenções militares em diversos países do mundo. Em compensação, a China, ela tem toda uma tradição milenar comercial, né? Você não vê a China, ela está no mundo para fazer negócio com qualquer país, ou seja, é uma perspectiva totalmente diferente do que a gente tem dentro dessa hegemonia americana, né? Mas é isso, pessoal. Alguém tem mais algum comentário? Já passamos um pouco da hora. Tô só observando hoje, professor. Não entendi, Danilo. Só observando hoje. Só? Ah, então beleza. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham compreendido aí a proposta, né, da aula, da gente fazer a junção, né, já que a gente não pode, né, infelizmente, estar fazendo, né, trabalho de campo. Então eu tenho essa percepção de trazer alguns desses vídeos, né, que retratam, né, uma parte da realidade, para justamente tentar fazer para tentar deixar um pouco mais didático, um pouco mais lúdico essa questão teórica que a gente está vendo. Então, eu espero que vocês tenham aproveitado, né, essa aula, né, que essa aula tenha ajudado vocês a entender a respeito da rede urbana, né, o quanto que ela é importante, né, para uma dinâmica regional, né, como eu disse ontem, a estruturação dessa hierarquia das cidades, ela muda muito, né, ela é altamente dinâmica, né, como a gente viu naquele mapa de ontem, né, a gente tinha antigamente, né, nos anos 90, Cornélio Procópio na ponta aqui, no Norte Pioneiro, e acabou perdendo essa área de influência dentro da rede urbana do Norte Pioneiro, acabou perdendo influência para Santo Antônio da Platina, que, devido a vários fatores, conseguiu atrair vários tipos de investimento e ampliar o seu leque, né, do setor de serviços, o que aumentou o seu poder de atração, né? Então, através desse vídeo, eu tentei demonstrar e fazer, então, essa conexão com o que a gente viu ontem. Então, eu agradeço aí a presença de vocês, boa noite a todos e a gente se vê na sexta-feira.